Buenas, gurizada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de lógica de programação. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz e vou estar junto com vocês nessa jornada. Aqui a ideia é a gente aprender na parceria, sem frescura e sem pressa. Cada um no seu ritmo. Hoje a gente começa do começo mesmo, bem do zero. O tema é: o que é essa tal de lógica de programação? Pode parecer meio complicado no início, mas não te aperta. Vamos trabalhar isso de forma prática, com exemplos que fazem sentido e usando a linguagem C++. Essa base que vamos construir juntos vai ser a fundação para quem quer seguir no caminho da programação. Tu vai ver que, entendendo a lógica, o resto começa a fazer sentido. Então, bora lá. Pega teu mate, se quiser. Abre bem as orelhas e vem comigo. Antes da gente cair de cabeça no conteúdo, vamos dar uma olhada no que a aula de hoje quer te mostrar. Primeiro, a gente vai entender o que é lógica, no sentido mais geral da coisa mesmo. Depois, vamos entrar no que é lógica de programação e como isso se conecta com o desenvolvimento de software. Também vamos conversar sobre por que essa lógica é tão importante para quem programa, independente da linguagem que tu for usar no futuro. E no fim, vamos ter nosso primeiro contato com exemplos práticos usando C++, só para começar a ver como esse pensamento lógico se transforma em código de verdade. Com esse caminho, tu vai perceber que programar não é decorar um monte de comando complicado. É muito mais sobre saber organizar as ideias e pensar com clareza. Vamos começar do começo. O que é lógica? De forma simples. Lógica é a nossa capacidade de pensar de maneira organizada, tomando decisões com base em certas condições. É um tipo de raciocínio que a gente usa no dia a dia, sem nem perceber. Pensa numa situação comum. Se estiver chovendo, pega o guarda-chuva. Se não, pode sair tranquilo. Isso é lógica. Tu tá tomando uma decisão baseado numa condição. E é exatamente esse tipo de estrutura que a gente usa na programação. Quando a gente cria um algoritmo, basicamente, está dizendo para o computador: se acontecer tal coisa, faz isso, se não, faz aquilo outro. Então, entender a lógica como uma forma de organizar decisões é o primeiro passo para conseguir programar com clareza e eficiência. Agora que tu já entendeu o que é lógica no nosso dia a dia, vamos dar um passo a mais e falar sobre lógica de programação. Ela é a base para a gente conseguir escrever algoritmos, que na prática são passos bem definidos para resolver um problema. Com lógica de programação, a gente aprende a pensar como o computador, de forma sequencial, direta e baseada em condições. Um ponto importante aqui é o seguinte: a lógica não depende da linguagem que tu tá usando. Tanto faz se tu tá programando em C++, Python, Java, a lógica por trás dos códigos segue sendo a mesma. E é isso que faz esse conhecimento ser tão valioso e universal na área da computação. Além disso, quando tu estrutura teu raciocínio de forma lógica, tu entende melhor o problema e consegue chegar na solução com mais clareza. Os principais elementos que a gente vai usar são três. A sequência, que é a ordem em que as instruções acontecem. As condições, que são as decisões que o programa vai tomar, e as repetições, para os que a gente vai ver mais para frente. Esses três blocos formam a base da lógica de programação e é com eles que a gente vai construir tudo daqui para frente. Agora vamos dar uma olhada num exemplo simples e direto em C++ para mostrar como a gente aplica a lógica dentro do código. Nesse programinha, a gente pede para o usuário digitar a idade. Depois, usamos uma estrutura de decisão chamada if para verificar se a idade é maior ou igual a 18. Se for, o programa mostra a mensagem: você é maior de idade. Se não for, entra o else e ele mostra: você é menor de idade. Bem tranquilo, né? Isso é uma decisão lógica baseada numa condição. O código segue exatamente aquele raciocínio que a gente já conversou antes. Tem uma entrada, no caso, a idade, uma condição, idade maior ou igual a 18, e uma ação para cada situação.
Esse exemplo ajuda a enxergar como decisões simples do nosso dia a dia podem ser transformadas em instruções que o computador entende. O C++ aqui é só a ferramenta. O que realmente manda é a lógica. É ela que diz o que o programa tem que fazer. Para deixar tudo ainda mais claro, vamos pensar numa analogia bem simples. A lógica de programação funciona mais ou menos como uma receita de bolo. Quando tu segue uma receita, está executando uma sequência de passos. Pega os ingredientes, mistura tudo, depois coloca no forno. Cada etapa depende da anterior e tem uma ordem certa para funcionar. Se tu resolver colocar no forno antes de misturar os ingredientes, não vai sair um bolo, vai sair uma bagunça. Na programação é a mesma coisa. O computador precisa receber instruções passo a passo, bem organizadas. E essas instruções têm que seguir uma lógica, senão o resultado não faz sentido. Pensar nos algoritmos como se fossem receitas ajuda bastante, principalmente para quem está começando. Assim tu entende que programar não é mágica nem mistério. É só seguir um raciocínio claro, com começo, meio e fim. Para enxergar melhor a lógica por trás de um programa, a gente pode usar os fluxogramas. Eles são diagramas que mostram o caminho que o algoritmo vai seguir, com decisões e ações bem marcadas. Nesse exemplo que a gente está vendo, o fluxo é quase igual ao código que vimos antes. Começa com o início do processo. Depois vem a pergunta: a idade é maior ou igual a 18? Se a resposta for sim, a gente segue para mostrar a mensagem: você é maior de idade. Se for não, mostra: você é menor de idade. E por fim, o processo chega ao fim. Esse tipo de visual ajuda muito quem está começando, porque dá para entender a lógica antes mesmo de escrever uma linha de código. Tu consegue planejar o que o programa vai fazer e organizar teu raciocínio. Além disso, fluxogramas não servem só para programação. Muita empresa usa isso para representar processos do dia a dia, desde atendimento ao cliente até controle de produção. Ou seja, saber montar um fluxograma é uma habilidade que vale muito, tanto para quem quer programar quanto para quem trabalha com sistemas e organização de processos. Tu pode estar te perguntando: por que começar aprendendo lógica antes de entrar de vez na programação? A resposta é simples. Sem lógica, o código perde o sentido. Quando tu entende a lógica por trás das coisas, tu erra menos. Programas mal planejados costumam dar problema, ficar confusos ou difíceis de manter. Agora, com uma base sólida de lógica, tu consegue escrever códigos mais organizados, mais eficientes e muito mais fáceis de entender, tanto para ti quanto para quem vai ler depois. Tem outro detalhe importante. Quem domina a lógica aprende qualquer linguagem de programação com muito mais facilidade. O jeito de escrever muda de uma linguagem para outra, mas o raciocínio por trás é sempre o mesmo. E mais, aprender lógica também desenvolve teu pensamento analítico. Tu começa a resolver problemas do dia a dia de forma mais clara, mais estruturada, e isso serve para qualquer área da tua vida, não só na programação. Por tudo isso, essa etapa é uma das mais importantes para quem quer se tornar um bom desenvolvedor. Agora que tu já entendeu os principais conceitos, chegou a hora de colocar a mão na massa. O teu desafio é o seguinte: cria um fluxograma que represente essa situação lógica. Se o alarme tocar e for dia de semana, levanta, se não, continua dormindo. Essa é uma situação bem comum do dia a dia e mostra direitinho como funciona a lógica condicional. Primeiro, para e pensa nas condições que estão envolvidas. O alarme tocou, é dia de semana, depois, desenha o caminho que o fluxo deve seguir para cada resposta possível. Se as duas condições forem verdadeiras, a ação é levantar. Se não, o caminho leva para continuar dormindo. Se tu quiser, pode até transformar esse fluxograma em um código em C++, usando o if e o else, como a gente já viu antes. Mas fica tranquilo. O mais importante agora é tu conseguir organizar o raciocínio. Resolver esse exercício vai te ajudar bastante a fixar o conteúdo da aula de hoje e entender como pensar como programador. Parabéns por ter concluído a tua primeira aula.
Hoje tu deu um passo importante nesse caminho rumo ao universo da programação. Tu entendeu o que é lógica, por que que ela é tão essencial e viu como aplicar isso em códigos simples. A gente também falou sobre algoritmos, fez uma comparação com receita de bolo e aprendeu a montar fluxogramas para visualizar melhor os processos. Mais do que decorar comandos, tu começou a desenvolver uma habilidade que faz toda a diferença: pensar como programador, e isso é o que realmente importa. Nas próximas aulas, a gente vai seguir evoluindo esses conceitos e trabalhar com estruturas mais completas, que aparecem direto no dia a dia de quem programa. Segue praticando, resolve o exercício com calma e lembra sempre: a lógica é a base de tudo na programação. Nos vemos na próxima.